É a gravação. Gente, então boa tarde. Vamos começar aqui esse nosso primeiro encontro aqui de fato com conteúdo, né, no nosso grupo de estudos. Tô super animado, espero que todo mundo também esteja. É, E como a gente tinha combinado, né, eu tinha proposto para a gente fazer uma leitura do primeiro capítulo do livro, onde do livro Musimatics, onde o autor fala majoritariamente sobre uma representação. é, Fala um pouco sobre a física, né, da emissão de som de uma forma bem por alto, com alguns pequenos pré-requisitos que a gente vai precisar mais para frente, beleza? Então, a gente falou na semana retrasada da importância, né, de fazer esse entendimento preliminar de como que a música funciona como se fosse um fenômeno físico e espero que eu consiga convencer vocês de que isso vai ser bastante relevante nesse encontro aqui de hoje. Vocês leram? Leram? Opa, maravilha! Assim que é bom. Então vamos lá. O autor ele diz, né? Aí o que eu pensei em fazer, primeiro de tudo, é o seguinte: eu vou fazer uma leitura assim meio guiada por alto do livro aqui com vocês, passando por alguns pontos que eu acho particularmente interessante, trazendo algumas simulaçõezinhas em momentos pertinentes para mostrar, ilustrar algumas coisas que o livro fala pra gente, tá? E trouxe alguns videozinhos interessantes aqui do YouTube para complementar algumas coisas que o livro traz também para quem não tem familiaridade com algumas coisas que ele diz, beleza? Como eu falei, é a primeira vez que eu faço uma experiência dessas de grupo de estudos, então eu não tenho muita certeza como que isso vai funcionar e a gente vai ajustando dependendo da necessidade, tá? Então, como o próprio autor fala aqui, esse capítulo vai ser um capítulo bem básico, né? Ele vai optar por nivelar por baixo, assumindo que ninguém tem nenhum conhecimento das coisas que serão ditas aqui. E eu acho que de fato não vai ser nenhuma surpresa para ninguém que está acompanhando, seja presencialmente ou seja remoto, os conteúdos que ele traz aqui, né? E vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o livro começa falando do instrumento que a gente tem para produzir um som mais puro que a gente tem, que é um tuning fork, que a gente traduz em português para um diapasão, tá? O diapasão ele é usado essencialmente para produzir o som mais puro e mais senoidal que a gente poderia ter, claro, sem o auxílio de um computador. Claro que essa não é a única utilidade dele, tá? E a utilidade desse camarada, dentre muitas outras, é afinar um determinado instrumento musical, tá? Então, um diapasão é uma forquilha, né? Tipo essas aqui, que você segura por essa pontinha aqui embaixo, tá? Em geral ele é feito todo de metal. Você bate essa anteninha dele em algum lugar, e isso daqui vai induzir uma vibração no ar. Tá? Essa vibração no ar ela vai se propagar na forma de uma onda, ou seja, oscilações periódicas de maior concentração e maior rarefação de moléculas do ar, conforme está representado nesse gráfico aqui. Tá? Vou mostrar, tá? Aqui eu tenho o link já usando o diapasão para afinar um violão. Então, ele já está aqui, já tá previsto, beleza? E aí, essa oscilação, né, na pressão atmosférica induzida pela vibração desse instrumento vai se comportar de um modo semelhante a esse gráfico aqui, tá? Que nos lembra, né, de modo bastante familiar, uma função trigonométrica e, bom, é o que vai ser no fundo, tá? Então, trouxe aqui para vocês, para a gente ver como é que funciona um diapasão em câmera lenta. Então, aqui a gente tem essa base, né, onde o diapasão está preso, e alguém vai bater aqui essa bolinha no diapasão, e aí a gente vai ver que depois de um certo período aí onde está passando o efeito desse impacto mecânico, né, da bolinha no diapasão, ele vai ficar oscilando assim com essas duas perninhas bem vai e volta mesmo. Tá? Isso está extremamente em câmera lenta. Tá?
Não é para ninguém estar escutando nada mesmo. Eu mutei o som aqui da gente, tá? Isso daqui pode ser usado para você afinar um instrumento musical, tá? Como é que a gente pode usar o diapasão para afinar um instrumento musical? Bom, para quem está aqui no remoto, eu vou ter que parar o compartilhamento, vou ter que compartilhar só essa guia por causa do som, e no OBS eu tenho que desabilitar a gravação do áudio do microfone. Então, como é que o camarada faz? Né? Repetindo aqui o que o cara falou. Ele pega lá o diapasão, dá uma batidinha na perna dele e encosta a base do diapasão em alguma parte do violão. Usualmente encosta aqui na ponte do violão, por ser uma madeira um pouco mais grossa que tem aqui. Essa vibração é transmitida para a madeira do instrumento, né? O instrumento ressoa e produz esse som do Lá em 440 Hz, né, que é a definição atual para o Lá, e de fato vai acabar fazendo o som puro que ele deseja. E o cara toca a corda do violão que deveria ter essa nota, e vai ser. Ele usa para comparar, né, auditivamente quando que está perto ou quando que está longe daquela nota. Tá? Essa comparação ela depende de uma certa experiência da parte do músico, né? Existem aparelhos que fazem a afinação eletrônica do violão. Você prende aqui como é esse negócio? Perto das tarraxas, né, na mão do violão, um negocinho, e aí você toca a corda e ele diz com que frequência que ele está vibrando. E aí você mexe aqui na tarraxa para ficar na afinação adequada, tá? No caso específico do violão, só dando assim, um breve panorama, não é muito bom, eu não acho bom afinar desse jeito, porque o violão ele tem uma física curiosa que algumas notas soam meio que automaticamente desafinadas. Então eu particularmente prefiro afinar o meu violão no ouvido, porque apesar das cordas não ficarem afinadas na frequência que deveriam, elas soam mais afinadas quando eu toco coisas naturais no violão. Então, o procedimento que alguns violonistas usam, né, é esse, de você afinar uma corda do violão, seja pelo diapasão, seja por algum aplicativo, seja por algum afinador eletrônico, e aí sim eles usam afinar todas as outras cordas, usando aquela como referencial para que as coisas soem o melhor possível, tá? Então é assim que usa para afinar um violão, no caso. Cada instrumento teria um jeito particular de usar o diapasão para ser afinado, tá? E, em particular, tem alguns instrumentos que a afinação é bastante desafiadora, né? Como é o caso por exemplo, do piano, né? Você tem que contratar um camarada para fazer a afinação de um piano. O piano é um instrumento que você dificilmente vai afinar em casa, sozinho, por conta própria. É muito difícil fazer a afinação de um piano. Porque o piano é um instrumento de cordas, né? Tecnicamente, apesar de ser um instrumento de teclas, né? O piano funciona com... Você aperta a tecla, ela aciona um martelo, esse martelo, puf, bate numa corda. Só que não bate só em uma corda, bate em algumas cordas, 2 ou 3 cordas, dependendo de quão grave ou quão aguda é a nota. E aí você tem que ter essas cordas afinadas de um jeito muito específico para o piano fazer o som que ele deve. Então,
Então, existe a profissão de afinador de piano. É bastante curiosa. Tem menos de 20, mas o fato de ter 20 já me causa certa. Olha, já me causa. Fico meio perplexo de ter 20 afinadores. Menos de 20 afinadores de piano no Rio de Janeiro. É uma profissão bastante importante, né? Porém, pouco requisitada. Porque não é sempre que você afina um piano, igual você tem que afinar um violão, uma guitarra, um baixo quando você vai tocar. A corda do piano ela é bem mais tensa e perde afinação de modo bem diferente do que uma corda de violão ou de algum outro instrumento de cordas friccionadas ou cordas dedilhadas, por exemplo. Já passei essa questão numa avaliação de cálculo 1, cara, pra galera estimar as coisas assim e entender como é que a matemática funciona. Acho divertido isso. Bom, aí o livro traz aqui uma informação que ela é um pouco capciosa, né? Ele diz que, né, essa oscilação na pressão atmosférica, ela se dá de uma forma similar em alguns aspectos da maneira como ondas de água irradiam de uma pedra que, puf, você tacou em alguma lagoa, alguma coisa assim, tá? Eu estou salientando a diferença disso daí porque quando a gente está escutando alguma coisa, né, você tem uma corda unidimensional que está vibrando, no caso de um violão, e isso induz, né, uma vibração numa pressão atmosférica que está em três dimensões que a gente está ouvindo. Ou seja, você tem uma onda, né, sendo regida por um fenômeno matemático chamado criativamente de equação da onda, né, sendo resolvido em dimensão um e dimensão 3. Enquanto que, se você joga uma pedra numa lagoa, tá? Como estou mostrando aqui nesse vídeo para vocês, que também não tem áudio, você tem uma superfície de dimensão 2 que está vibrando. Tá? Então você tem esse objeto matemático que rege a vibração de alguma superfície, de alguma coisa, né? Agora em dimensão 2 sendo base. Tá? E aí o que acontece é o seguinte: você vê que não tem só uma frente de onda, né? Quando você joga a pedrinha no lago. Todo mundo já deve ter percebido isso. Você vê várias ondulações assim, que é como se isso gerasse um eco, né, infinito, por conta dessa perturbação que você induziu nessa superfície, tá? Matematicamente, isso é bastante interessante de ser estudado porque é um aspecto bastante legal do estudo de equações diferenciais parciais entender como que se comporta a solução da equação da onda em dimensão par e em dimensão ímpar, tá? É, Em dimensão ímpar, né, que é o caso da corda vibrando e o que a gente escuta em dimensão 3, a solução da equação da onda se dá essencialmente por uma sobreposição de funções trigonométricas, senos e cossenos e tudo mais. E por isso que a gente escuta as coisas da forma que a gente ouve, tá? Enquanto que a solução da onda num objeto de dimensão par, né, que é o caso de jogar pedrinha na lagoa, dá uma sobreposição de outras funções mais curiosas, chamadas funções de Bessel, que não são funções periódicas. Tá? É por isso que quando a gente escuta um instrumento percussivo, como, sei lá, pandeiro, tambor, alguma coisa assim, a gente não escuta uma nota específica. Você não tem uma nota sendo tocada no tambor. Você não bate num tambor e toca um dó. Né? Isso é uma coisa específica de instrumentos que produzem som unidimensionalmente, seja uma corda vibrando, ou seja, sei lá, no caso de flauta, instrumento de sopro, né? Uma coluna de ar que você pode modelar como se fosse uma coisa unidimensional. Isso é bastante curioso, tá? A exceção para isso, que talvez você já vai perguntar, Rui, é o tímpano. Tô certo? Não. Oi? Ele pode ser pensado como uma coisa unidimensional também, porque uma das pontas está presa, né? Então esses instrumentos marimba, xilofone e tudo mais, eles produzem
um som meio intermediário entre algo percussivo e algo com um pitch bem definido, porque eles têm uma das pontinhas soltas, eles vibram majoritariamente em uma única dimensão. Mas o que eu ia falar é do tímpano, né? O tímpano é um instrumento de percussão que ele produz nota, mais ou menos. Né? Você tem o timpanista, ele tem, sei lá, uns 8 tímpanos na, tímpano, instrumento musical. Senão vai aparecer aqui tímpano perfurado, vai aparecer umas coisas meio feias. Então, o tímpano é esse instrumento aqui, tá? É um instrumento bastante caro, inclusive. Ele tem esse pedalzinho aqui embaixo que te permite justamente modificar a tensão dessa membrana aqui em cima, tá? E pelo formato do tímpano, pela física de como ele é construído, eu realmente não vou saber dizer mais muitas coisas, porque, bom, eu não sei como é que funciona um tímpano. Ele consegue produzir alguma coisa parecida é, com notas, tá? Se você pegar uma partitura de tímpano, por exemplo, você vai ver que tem tá lá a nota na partitura pro camarada tocar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma busca rápida aqui no YouTube. É, olha só, a Tatiana aqui está falando que o instrumento de tímpano é o que mais demora para ser afinado numa orquestra. Segundo mais. Qual que é o primeiro? Piano não conta, pô. Piano você precisa contratar um camarada pra. Ah, sim, isso é verdade. Oi, quem que tá querendo falar alguma coisa aí? Diga. Seria, eu posso estar falando uma besteira infinita, mas acho que o ato de você jogar uma pedrinha na superfície da água perturba uma parte muito pequena da água no que diz respeito à profundidade, e você pode pensar como se fosse essencialmente bidimensional. Não sei, posso estar redondamente enganado, mas seria esse o meu chute. O baterista afina a bateria pensando mais no timbre, né? Pensando mais se ele quer um som mais brilhante, um som mais seco, um som mais opaco. Aí entram os adjetivos curiosos que a gente associa à música e às sonoridades, né? Que não são necessariamente associados à nota. Eu diria que é isso. É. Isso, o tamanho do tambor também influencia. Tatiana tá falando isso aqui no ao vivo. Beleza, Felipe? Beleza, obrigado. Show. Felipe está acompanhando a gente lá da Alemanha, cara. Foi aluno meu de mestrado e está lá na Alemanha fazendo o doutorado dele, está acompanhando a gente aqui ao vivo e em tempo real. Então vamos lá. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês esse tímpano. Só que, por algum motivo, eu não estou conseguindo fazer funcionar direito aqui minha caixa de som. Deixa eu fazer o famoso ritual, mais conhecido como plug e despluga. Despluga e pluga, né, na verdade, porque senão não funciona. Tem que desplugar e depois plugar. Tá? Tá saindo daqui. Perfeito. Deixa eu ver se o navegador entendeu que ele tem que mandar o som para lá. Para quem tá aqui no remoto, tem que compartilhar só a guia com áudio. Futuramente isso será resolvido também. Então eu vou pegar aqui esse estudo para tímpano, tímpano solo. Vou esperar passar aqui a propaganda da Localiza. Né? Eu alugo o carro na Localiza, por isso que ele me mostra isso. Não tem o carro, claro, né? A Amazon também todo mundo compra.
Tímpano tá. Não sei se deu para ouvir muito bem, porque o som tá saindo do meu computador e não da minha caixa, né? Então eu não tô sabendo como resolver isso, mas tudo bem. Não tem muitos sons para hoje, não. Vai dar pra gente resolver para a próxima vez. Mas eu vou deixar esses links para vocês ouvirem, tá? E dá para perceber que de fato cada camaradinha desse daqui que ele bate faz algo parecido com nota diferente. Bom, então aqui compartilhar novamente essa janela aqui com todo mundo, tá? Então tem essa diferença fundamental de como se comporta a equação da onda em dimensão par e em dimensão ímpar. Oi! Ah, você tinha levantado a mão, esqueci de te dar voz. Diga. Que o diapasão tem duas pontas? Eu acredito que seja para dar um certo equilíbrio nele, né? Para ele conseguir. Você viu que no vídeo que a gente mostrou, as pontas vibram assim de formas complementares, né? Eu imagino que seja para dar um certo equilíbrio nele, para você conseguir segurar ele, ele ficar paradinho direitinho. Eu imagino que seja isso. Tô chutando, não me fiz essa pergunta aqui, tá? Aí agora a gente vai entrar nos aspectos sensivelmente mais musicais, tá? O som, ele é caracterizado por algumas variáveis extremamente importantes que a gente vai chamar de frequência, intensidade, ataque e duração, tá? Frequência, ela vai estar associada com quão rápido ou devagar vão acontecer essas oscilações na pressão atmosférica, tá? Isso é o que é a frequência. Ou essa função trigonométrica aqui, quão mais aberta ou fechadinha vão ser, quanto mais perto vão ser os picos de uns dos outros e os vales uns dos outros. Esperar ser. Frequência é sinônimo de. Não, não. Nesse gráfico C, frequência não está aparecendo como um dos eixos aqui, tá? A densidade, ela é a intensidade, tá? O que está no eixo Y é a variação da densidade da pressão atmosférica que está associada com a intensidade de como que a gente percebe um som, né? Se você tem um som muito baixinho, ele vai causar uma pouca flutuação aqui na pressão atmosférica e um som mais emocionante vai causar uma perturbação muito maior na pressão atmosférica, tá? O, a frequência não está aparecendo como um dos eixos aqui. Mas se você tivesse uma função como essa daqui que eu estou desenhando com o meu mouse, né, bastante mais oscilante, você teria uma frequência maior. Tá? O ataque é quando o som começa. Né? Nesse caso aqui, está começando aqui no ponto t igual a zero, de modo bastante conveniente. E a duração é bastante óbvio também, é a duração. Durante quanto tempo aquele som tá sendo tocado. Tá? Uma outra característica importante que não aparece de modo tão explícito aqui nesse gráfico é o que o livro chama de envelope, ou numa tradução mais comum, a envoltória. Tá? Ou seja, se você olhar esse gráfico de longe, né, o que você vê? Tá? Aqui a gente não consegue ver muita coisa porque esse gráfico tá meio pequeno. Tá? Então, para isso que eu trouxe a simulação aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Aí o livro traz um último atributo que é chamado de forma da onda, que vai caracterizar a qualidade do som que a gente escuta. E aqui a gente vai começar a falar das coisas esotéricas, né? Se o som é mais abafado, se o som é mais brilhante, se o som é mais puro, se o som é mais... Esses adjetivos que você fala... O que é isso, né? Por que eu estou falando essas coisas? Essa sinestesia natural que a gente faz. Isso vai estar associado ao formato dessa onda. Ou seja, se isso daqui é uma função trigonométrica, se isso daqui vai ser uma função linear por partes e tudo mais.
tá? E a gente descreve isso, né, sensorialmente por esses adjetivos mais esotéricos, tá? Claro que isso não é uma descrição exaustiva do que é o som, né? Isso é uma simplificação. Lembrando a frase que eu sempre gosto de falar, que muitos de vocês já devem ter ouvido eu dizer: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, né? Isso aqui é um modelo razoável para você ter pelo menos uma primeira iniciação na física da produção da música, tá? Frequência, ela é medida em ciclos por segundo, ou mais comumente, né, chamado de hertz, tá? Ou seja, quantas oscilações por segundo você vai ter da sua pressão atmosférica. E seres humanos conseguem escutar uma frequência que vai de mais ou menos 20 Hz até mais ou menos 20.000 Hz, tá? Quanto mais para baixo é aqui, mais grave você percebe o som, e quanto mais alto aqui, mais agudo você percebe o som, tá? A gente tem uma perda natural de altas frequências à medida que o tempo vai passando. Então, em torno dos 30 anos, a gente já perde algumas frequências aqui, já não consegue escutar mais ou menos acima de 15, 14 mil hertz, mas é muito pouco, o número pode assustar, mas não é tão grave assim. Minha audiometria está em dia, eu faço periodicamente para ver como é que está a minha perda auditiva e tá baixíssima, tá? E a intensidade sonora é medida em decibéis. A gente vai ver essa unidade aqui com mais carinho mais para frente, tá? Decibéis é uma unidade logarítmica para a gente medir justamente essa amplitude aqui de uma onda sonora, tá? Porque o nosso ouvido ele é sensível a densidade, a flutuações na pressão atmosférica muito baixas, tá? E a gente também é capaz de aguentar flutuações na pressão atmosférica muito, muito elevadas, indo de ordens de grandezas. Em geral, você mede a energia de uma onda em watts por metro quadrado, né? A onda vai numa direção circular e aí você mede quantos watts tem por metro quadrado nessa esfera. A gente consegue perceber coisas da ordem de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado até coisas em ordens de grandeza muito, muito superior a isso daí. Então, a gente usa uma unidade logarítmica para facilitar o nosso entendimento. Na seção 4.24.1, isso vai ser retornado com mais cuidado. Tá? Aí, só para a gente ter uma noção aqui, né? 40 decibéis é essencialmente o silêncio. Tá? Uma sala, pega essa sala aqui, desliga o ar-condicionado e desliga tudo. Seria mais ou menos 40 decibéis. E o limite da audibilidade é em torno de 120 decibéis, seria, sei lá, você está do lado de um avião decolando, tá? Isso é chamado de limiar da dor, tá? Aí tem uma pequena imprecisão aqui, limiar da dor não é quando você para de escutar, né? Você pode continuar escutando e sentindo dor no seu ouvido, até que eventualmente seu tímpano explode, e até que eventualmente você explode, porque, né, você tem... você tá... Isso daqui tem. Essa onda carrega consigo uma energia, né? Isso vai bater nos seus órgãos internos e pode te estraçalhar, tá? Mas antes disso, você já vai ter ficado surdo. Então, 120 decibéis é o limiar da dor. Tem uma informação um pouco sutil aqui, porque isso daqui depende da frequência que a gente está escutando, tá? O nosso ouvido ele não escuta igualmente em toda essa faixa de frequências que vai de 17 Hz até 17.000 Hz, tá? A gente tem uma preferência por frequências em torno de 800 até 1.000 Hz, porque está muito próximo da frequência da voz humana. Então, o nosso ouvido escuta melhor na frequência próxima da frequência da voz humana. Isso é bastante interessante, né? Evolutivamente, a gente evoluiu para justamente perceber os sons mais importantes para a gente, né, na natureza, que são sons da nossa sociedade, tá? E a gente precisa de uma intensidade maior quando está mais perto dessa beiradinha aqui, tá? A psicoacústica é uma área extremamente interessante, a gente vai estudar um pouco nesse primeiro volume aqui de psicoacústica também. E aí eu vou deixar um vídeo para vocês verem depois. É um dos vídeos mais fantásticos que eu já vi no YouTube. É um vídeo de 2002, eu acho que é surpreendente há 20 anos atrás ter tido essa qualidade de animação que o pessoal fez nesse vídeo.
É um vídeo de 6 minutinhos explicando como que funciona o nosso sistema auditivo e ele fala um pouquinho de como que funciona psicoacústica. Então, em algum momento aqui você vai ver como que, sei lá, deixa eu botar aqui mais pro final, tem coisas interessantíssimas nesse vídeo. Como que o som entra no nosso canal auditivo e é transmitido para as outras partes do nosso ouvido, de modo mecânico. Cadê? Esse finalzinho dele é muito legal. Tá. Isso aqui, né? Vai ter uma música tocando, vocês vão escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven tocando, o nosso tímpano vibrando, fazendo os menores ossinhos do nosso corpo vibrarem, faz vibrar um fluido que tem dentro do nosso ouvido, né? E esse fluido envia impulsos nervosos para a cóclea, que é a região mais interna do nosso ouvido, que transforma esses impulsos nervosos em sinais que são enviados para o cérebro. Então é muito legal esse vídeo, vou deixar no nosso grupo para vocês assistirem. É fascinante como que a audição é um sentido nosso extremamente bem desenvolvido, tá? E que a gente cuida tão pouco dela, tá? Eu sempre aproveito essa oportunidade para falar dos fones de ouvido que a gente ouve música por aí, bota música alto pra cacete no fone de ouvido, no ônibus, aqueles fones de ouvido que você enfia e ele vai lá na tua alma e você bota alto pra caramba porque tá barulho do ônibus. Isso faz muito mal pro ouvido, tá? Cuidem da audição de vocês. Tem estudos já que estão vendo o impacto a longo prazo dessas práticas na nossa audição e tem estimativas aí um pouco pessimistas dizendo que mais de 1 bilhão de jovens daqui a alguns anos vão ficar com a audição prejudicada por conta dos hábitos que tem hoje em dia com som, tá? Oi? 1 bilhão com B. Bilhão com B. Pois é. Cara, todo lugar que você anda na rua, você vê alguém com fone de ouvido. Então você tá lá no centro, Presidente Vargas, trânsito pra cacete, Uruguaiana, 50 pessoas vendendo chip da TIM, claro, Oi do seu lado, e pessoa com fone de ouvido ouvindo música. Cara, aquilo tem que estar num som muito alto para conseguir mascarar a informação que vem de fora. Isso não é saudável pro nosso tímpano. E a gente já né, sujeito a uma poluição sonora muito grande. A gente não tem mais noção de silêncio. Eu moro no primeiro andar de uma rua em Vila Isabel, que dá para uma rua que passa ônibus, passa carro o dia inteiro. Meu quarto é virado para a rua. Cara, é horrível, assim, eu demorei muito para conseguir me acostumar e ter uma noite de sono razoável, porque é, é muito barulho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa audição, ainda mais quem é instrumentista, ainda mais quem gosta de música, né? Imagina se ser um músico surdo. Diga a estatística, Tatiana. Terapia. Sou são. Porque você fica na orquestra, os sons mais graves vêm daquele local. Sim, Os seus anos de base que vão fazer a sua audição legal. Pessoal de cordas, não, pessoal de cordas não. exatamente. A sua posição na orquestra impacta isso, né? Porque você vai estar sujeito àquele mar de sons ao seu redor. E muitos músicos profissionais, né, têm problema de perda auditiva. Aquele camarada do Jota Quest, esqueço o nome dele, não gosto de Jota Quest. E ele acho muito chato. Oi? Rogério Flauzino, isso. Ele tem uma perda auditiva quase total de um dos ouvidos, porque ele tinha o hábito de tocar só com um negócio de controle no ouvido para ele poder escutar. Beleza, o músico quer escutar a plateia interagindo, né, e tudo mais, deve ser super legal. Só que aí ele acabou tendo que aumentar muito o som de um dos lados do ouvido dele, e isso impactou na perda auditiva que ele tem. Por mais que os monitores auditivos para quem toca ao vivo assim sejam equipamentos de altíssima qualidade que vedem bem o lado de fora, o camarada, né, fez uma escolha aí de escutar mais a plateia e acabou que se deu mal. Ah, coral também pode ter isso, é verdade.
É verdade. Para quem canta em coral na orquestra também é complicado. Bom, aí o livro continua falando de algo que é fortemente correlacionado, mas é muito diferente do que a física do som, que é como que a gente percebe o som, né? Aí que entra nessa área da psicoacústica, tá? É... Bom, o nosso sistema cognitivo, como a gente já teve um spoiler aqui por esse vídeo, é bastante complexo, né? O som passa por um monte de processamento, tanto físico quanto neurológico do nosso corpo, até chegar ao cérebro e a gente interpretar aquela informação, tá? A própria física da produção do som influencia em como que você percebe o som. E uma coisa interessante que a Stefanella me trouxe uma vez, obrigado Stefanella por esse link, inclusive, é que aspectos culturais podem influenciar muito a maneira como a gente percebe uma música, né? Então, a Stefanella me mandou uma vez esse link aqui de uma reportagem é, que tem uma determinada cultura nativa aqui da América do Sul, se não me engano, são um povo da Bolívia, aonde eles não conseguem entender que duas notas tocadas em oitavas diferentes são a mesma nota. Então, sei lá, sabe o cara dó, dó, ele não entende isso como sendo a mesma nota, só que mais aguda. Na tradição deles, isso são duas notas totalmente diferentes, tá? E a gente vai ver também depois que no capítulo 2, se não me engano, que notas que estão separadas, né, por uma oitava, elas são fisicamente muito relacionadas. Você dobra a frequência de uma para outra. Então, elas surgem naturalmente quando o som é produzido e elas têm uma relação física muito grande entre si. Mas essa cultura, né, a maneira como essa cultura fez a música foi com que não fosse desse jeito. Esses camaradas não querem que seja a mesma nota de jeito nenhum. Então, o meio, né, a música, além de ser uma experiência física e tudo mais, é uma experiência cultural também, né? Depende muito da cultura que produziu ou onde aquele fenômeno musical tá acontecendo. Diga. Está relacionado ao desenvolvimento de uma música própria ou de uma linguagem tonal. Eu não sei se saberia responder. Mas eu acho que uma linguagem tonal também contaria bastante. Sim, sim, uma linguagem tonal conta bastante para você identificar essas oitavas. Aí eu não sei dizer, teria que entrar aqui e ler com calma essa reportagem para ver como que é a música aí desses camaradas, né? O nosso cérebro tem uma certa predileção pela música tonal, por conta da física de como se dão alguns intervalos musicais. A gente vai ver isso também no capítulo 2 do livro. Então, provavelmente, o meu chute é que a música que esses caras criaram é uma música tonal, tá? Ou melhor, uma música próxima do que a gente chama de música tonal, porque ela pode ser música modal, que é sensivelmente diferente, enfim. Mas, a grosso modo, pode ser uma música tonal, mas sem essa equivalência de oitavas. Então, fica aí dever de casa para a gente ler essa reportagem aqui e entender como é que é a música desses carinhos aqui. Tá? Tá. E aí, cada uma dessas características que a gente mencionou aqui em cima, né, de frequência, intensidade, ataque, duração, envoltória e forma da onda, vai ter, né, isso daqui são tudo características físicas, tudo isso vai ter uma contraparte perceptiva, tá? Então, a gente tem a noção de pitch, que é frequência percebida, que é como que o seu cérebro percebe aquela frequência que está sendo tocada, dependendo das frequências que estão ao redor. A intensidade, né, ela é percebida como algo que a gente chama de loudness, que a gente traduz em português para altura percebida, tá? Que é como que o seu cérebro interpreta aquela intensidade sonora a qual você está sendo submetido, tá? E aí, no contexto musical, o ataque e a duração dos sons são percebidos como elementos rítmicos, tá? Quando que um som começa e quando que um som termina, né, acaba entrando mais para a parte rítmica da música do que das notas especificamente, tá?
Ele fala aqui que se você não tem nenhuma mudança de pressão atmosférica nos seus ouvidos, você escuta um silêncio puro. E aí tem um vídeo muito legal do Veritasium. Eu sou completamente apaixonado pelos vídeos do Veritasium e do Vsauce. São excelentes vídeos de divulgação científica. Que esse camarada, ele ficou na sala... vou até dar like de novo aqui nessa conta, que eu não dei like nessa conta. A sala mais acusticamente isolada do mundo. O cara ficou lá por um determinado tempo. E aí o título do vídeo é meio clickbait, né? Será que o silêncio te deixa maluco? Mas não é tão clickbait assim, porque a gente está tão acostumado a escutar coisas ao nosso redor que a gente não sabe conviver com o silêncio puro, né? Você começa a escutar sua respiração, você começa a escutar seu coração batendo, você começa a escutar até o seu próprio ouvido, os ossículos do seu ouvido fazendo barulho. Então você começa a escutar barulhos que você fica meio perturbado. Caramba, o que é isso que eu tô ouvindo? Tem monstro aqui nessa sala, né? Quem gosta de dormir com barulhinho de chuva, quem gosta de dormir com ASMR, algum raspa-raspa, assim, alguma coisa, entende, né? O que eu tô falando, né? Eu gosto de dormir com silêncio. Eu confesso que eu gosto. Mas, sei lá, quando eu vou viajar, fico hospedado em alguma pousada no meio do mato, eu não gosto, não. Porque qualquer barulho já me deixa alerta. Qualquer coisa, qualquer coisa. Tem um passarinho, tem, sei lá, um bicho posou no teto do chalé que eu tô, e claro, né, como não tem nada, que ele vai fazer um tum. O que é isso que tá aqui em cima? Tem um ladrão, né? A gente tá no Rio de Janeiro, você já acha que já vão querer roubar teu rim porque você tá no meio do mato. Né? Então, o silêncio puro, realmente deixa a gente meio zureta das ideias. A gente também, o nosso cérebro é acostumado a ter um certo ruído de fundo. O silêncio não é bom. Recomendo fazer a experiência para quem tem, né? Pegar um fone de ouvido daqueles que tem isolamento acústico. Né? Esse daí tem isolamento acústico? E aí você fica numa sala que já está em silêncio e liga o isolamento acústico. É ensurdecedor. É ensurdecedor, é um silêncio ensurdecedor. Parece que você está no vácuo. É pavoroso, eu detesto. Odeio isso. Dá uma ansiedade, né? Dá muito louco isso. Você começa. É o meme de eu estou ouvindo meus pensamentos. Como é que eu faço para parar, né? Não- Pois é. Fala, Rui. A versão anotada? Vou deixar disponível também. Vou compartilhar. Pode deixar. Tá? Aí, né, o livro fala aqui que intensidade percebida frequência percebida, ataque e duração são coisas relativamente simples porque a gente consegue, sei lá, medir, fazer experimentos para perceber de uma forma bem fácil, né? O problema é o pepino do timbre, né? Timbre é a variável mais misteriosa na música que a gente não consegue explicar o que ela é, né? Timbre é o que faz um piano soar como um piano e não como um violino ou como um violoncelo. Essencialmente é isso. A característica do som que dá aquela característica, né, sendo redundante, que dá aquela personalidade daquele instrumento, daquele instrumento, daquele intérprete, enfim. Ou até mesmo de coisas mais sutis, né? Do corpo daquele instrumentista, né? Se alguém que toca violão aqui pegar o meu violão, vai tocar de uma forma totalmente diferente, porque não vai ter a unha que nem a minha, não vai fazer o ataque do jeito como eu faço, vai ter um timbre muito possivelmente bem diferente do meu, mesmo tendo o mesmo instrumento em mãos. Tá? Isso fica ainda mais complicado quando a gente entra para os instrumentos que dependem totalmente do nosso corpo, como voz e instrumentos de sopro. Né? Em particular a voz, né? Que é uma coisa essencialmente, por mais que você consiga treinar e modular a sua voz, é meio que imutável, né? Você não tem como. O Chico Buarque sempre vai ter aquela voz esquisita dele e Caetano Veloso também sempre vai ter aquela voz estranha dele. Por mais que eles tenham aprendido com a carreira deles a cantar afinado e acertar a nota. Mas a voz ser esquisita vai continuar para sempre. Adoro a voz dos dois, inclusive. Acho que super combina com a música deles. Mas não dá para falar que eles são, sei lá, tenores que vão cantar com uma orquestra amanhã ou depois, porque não é do, do feitio, né? Da voz deles. Tá?
O Juan aqui falou que a experiência de estar num ponto de ônibus meia-noite no Rio, qualquer coisa que cai, folha de árvore, fruta, te deixa alerta. Cara, é verdade. É verdade. Isso é terrível. É, não, isso é pavoroso mesmo. É horrível, é horrível. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Com todo o risco de assalto e tudo mais. Então eu trouxe aqui alguns experimentos pra gente ver, tá? Vamos ver se vai dar certo. Se não der para vocês ouvirem na caixinha de som, não tem problema. Vai dar pra gente escutar bem mesmo aqui no computador, porque são sons muito básicos. Então, aqui eu importei uma biblioteca do Python, librosa, que é usada para processamento de áudio, tá? E eu vou gerar para vocês três formas diferentes de onda, tá? Uma que eu chamei de tom puro, uma que eu chamei de onda quadrada e outra que eu chamei de onda serrote, tá? E a gente vai ver o gráfico delas aqui. O tom puro, né, essa função senoidal, seria, né, muito próximo com o que o diapasão emite, tá? Que é o som mais puro mesmo, com menos interferências de timbre e tudo mais que a gente pode ter na natureza, tá? Então, se você vê que a variável x está medida em segundos, né, aqui está um tempo realmente muito pequenininho, você vai ver que a cada segundo você vai ter 440 períodos dessa onda, tá? Como eu fixei aqui em cima, frequência de 440. Tá? Então, quando a gente der play nisso daqui, a gente vai ouvir a definição do Lá, de um Lá, né? Atualmente usada pela maioria das orquestras, intérpretes e tudo mais. Aqui tem uma onda quadrada, tá? Essa função periódica, essa função escada, que é menos 1, menos 1, menos 1. Também tem 440 oscilações por segundo. E a onda serrote, tá? Que vai de menos 1 até 1, cai. Vai de menos 1 até 1, cai. Vai de menos 1 até 1 e cai de novo. Tá? Então essas ondas aqui, essas três ondas, elas têm formatos, né, bastante diferentes. E isso vai causar um impacto no timbre que a gente escuta. Então vou gerar aqui três coisas para a gente ouvir. Eu compartilhei com a guia. Deixa eu dar o play aqui para a gente escutar. Vamos ver o que vai dar aqui. Tá? Então, são três sons que têm naturezas completamente distintas, né? O tom puro é super suave, não é agressivo aos seus ouvidos, mas a onda quadrada e a onda serrote são muito mais harsh, como é que vai começar em português? Muito mais ríspidas, né? Muito mais agressivas, né? E por que isso acontece? Justamente por causa do formato da onda, tá? Esse formato aqui. E aí, se a gente mudar quem que é o envelope, né, se alterar quem que é a envoltória dessa onda, eu gerei aqui uma senoide, né, uma onda senoidal com frequência de 2 Hz. Tá? Isso daqui a gente não conseguiria escutar se eu der play nisso daqui. Nem a gente consegue escutar, nem os nossos dispositivos de reprodução de áudio são capazes de tocar. Mas o que eu posso fazer é multiplicar, que nem eu estou fazendo aqui, multiplicar cada uma das ondas anteriores por esse envelope e ver o que a gente vai ter. Tá? Então, pegando aqui bem o comecinho, né, os primeiros 20 milissegundos dessas ondas, né, uma vai aumentando e depois vai diminuindo, aumentando e vai diminuindo. Então a gente mudou aqui a envoltória desse som. Tá? Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui embaixo. Se eu der o play, a gente vai escutar coisas muito parecidas com o que estava lá em cima, tá? Só que com uma certa oscilação no tempo. Vamos ver?
Então, quando a gente muda esse formato, né, esse formato global da nossa onda, a gente muda também como que ela é percebida. E essas duas variáveis contribuem para o timbre, né, de determinado som, né? Como que essa onda é formada? Tá, é claro, só um instantinho, é claro, nenhum instrumento, a não ser um instrumento eletrônico, um sintetizador, vai produzir sons de acordo com esses formatos aqui, tá? Vai ser uma combinação de coisas muito mais esquisitas do que isso daí. Mas isso é algo que vai estar associado com o timbre de determinado instrumento, tá? E também a envoltória, né, desse som, que vocês viram que muda como a gente percebe esse som, vai também estar associado ao timbre desse instrumento. Quem quer falar? Queria fazer uma pergunta, assim. Ih, oi, diga, era alguém aqui do online, né, que quer perguntar alguma coisa. Fala. Eu tive a impressão de que o terceiro som, eu sei que todos são lá, né? Mas o terceiro som tinha a impressão que ele é mais agudo. Não sei se é a minha impressão pessoal. Mas essa mais aguda, né? Não é uma impressão sua. O Juan, que está aqui no remoto, falou pra gente que percebeu um desses sons, esse terceiro som aqui, como sendo levemente mais agudo do que os outros, por mais que ele tenha percebido todos como se fossem um lá. Tá? Isso acontece por algo que a gente também vai ver a partir do capítulo 2, que são os harmônicos gerados por um som. Tá? Como você é músico, né? Você já ouviu falar na série harmônica e tudo mais, né? E coisas assim. Então, toda vez que você produz um som, né, você produz múltiplos inteiros dessa frequência também, junto com ele, tá? No caso da onda serrote, a gente vai ver que a gente tem harmônicos muito mais altos com uma intensidade muito elevada. Então, a gente realmente percebe esse som como mais agudo do que os outros, tá? O que está associado com a altura percebida, né? Você acabou de ilustrar aqui para a gente esse conceito da altura percebida, né? Você sabe que todos são Lás, mas você percebe um deles como sendo mais agudo, por mais que ele tenha a mesma frequência, tá? Isso aqui a gente está vendo o domínio do tempo, tá? Então, o que está aqui no eixo Y é a flutuação da pressão atmosférica, tá? Aqui no tom puro a pressão atmosférica varia de modo suave, na onda quadrada a pressão atmosférica varia de modo abrupto e na onda serrote ela vai de modo suave e depois modo abrupto. Vai suave e depois do nada vai abrupto, tá? E quando a gente olha isso na frequência, né, ou seja, quais frequências a gente está ouvindo quando a gente dá play nisso daqui, a gente vai verificar, né, que essas duas ondas aqui de baixo vão gerar para a gente outras frequências que fazem essa contaminação aí que você tá percebendo, tá? Então, o que você falou faz total sentido, isso realmente acontece, você está certo. Isso vai ter uma explicação em breve. A gata da Stefanella fugiu com o som, coitada da gata. Minhas gatas também se assustam com experimentos sonoros que eu faço. Beleza, Rum? Explicado? Explicação. Show. Diga aí. Como é que eu gerei o segundo conjunto de ondas? Eu simplesmente peguei o primeiro conjunto de ondas e multipliquei ponto a ponto, tá? Não, o range aqui é só pelo gráfico, tá? O range é só pro gráfico. Se você ver aqui, na hora de a gente escutar, eu estou fazendo o tom puro multiplicado pelo envelope. Então eu estou multiplicando essas duas funções. Aí, Não repete, porque eu só tenho 3 segundos mesmo. Esse meu vetor aqui, que eu chamei de tom puro, ele tem 3 segundos de um seno 440 Hz. O meu vetor envelope tem também 3 segundos de um seno a 2 Hz. Então, quando eu multiplico os dois, eu tenho 3 segundos de alguma coisa. Tá? Então, aqui no gráfico você está vendo esse range 1000, é só para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Tá? A gente vai falar disso quando começar a falar de som digital, né? Para cada segundo de áudio, a gente precisa de um vetor de tamanho 44.100. Tá? Essa é a qualidade de áudio de um CD.
Então, para 1 segundo de música, você precisa 44.100 números pontos flutuantes para representar isso com uma qualidade que nosso ouvido não é capaz de perceber a perda. Tá? Então, por isso que eu estou botando esse 1000 aqui, só para a gente conseguir enxergar o gráfico mesmo. Senão você só vai ver um bloco azul de tinta, porque não vai fazer o menor sentido. Tá? Beleza? Então, se eu der um zoom out aqui e pedir para plotar quem que é envelope vezes tom puro, plt.plot envelope vezes tom puro, odeio aqui essa. Você vai ver algo assim, né? Esse aglomerado azul, né? O que está acontecendo por trás dele é exatamente essa oscilação aqui, né? Só que quando eu estou dando esse zoom aqui para fora, você está vendo esse cara de 2 Hz passando aqui por cima, né? Que está multiplicando e fazendo esse efeito que a gente escuta. Eu multipliquei ponto a ponto as duas. Show? Faz sentido? Não, muito. Você tá com uma cara de. Sua testa franzida aí, de que vai ficar com aquela manchinha aqui de expressão. Mas o que não está claro? Multipliquei duas funções, pontualmente. Tá? O que tem aqui no tom puro, tá, é uma função que eu vou chamar de f de x. Tá? Estou representando aqui uma função f de x. Aqui no envelope tem uma função chamada g de x. E aqui tem f de x vezes g de x, para todo x. O envelope foi gerado... Deixa eu mostrar aqui o gráfico para você. Opa. Oi? Sim. O envelope também. O envelope é uma função seno também, só que ela tem 2 Hz. Ela vibra 2 vezes por segundo. Tá? Então, a cada segundo você tem uma oscilação, 2 oscilações. Acabou. Tá? Enquanto que o tom puro é 440 oscilações por segundo. 440 períodos por segundo. E a maneira como eu gerei é usando uma função que tem dentro do librosa, essa biblioteca para fazer processamento de áudio no Python, que é a função librosa.tone, que gera um tom puro na frequência desejada. Tá? Então aqui eu gerei um tom puro, gerei uma frequência com uma frequência de 440 Hz, tá? E aqui embaixo eu gerei com uma frequência de 2 Hz. Aqui deveria ser pré-15 para ficar compatível, tá? Então eu gerei usando essa função nativa do librosa. Tá? E eu multipliquei as duas ponto a ponto só para ilustrar, né, esse efeito de como que, quando eu multiplico as duas ponto a ponto, eu estou mudando a envoltória, né? Estou mudando o que eu vejo quando eu dou um zoom out na minha função. Tá? Aqui, esse daqui, envelope vezes tom puro. Tá? Se eu plotar só quem que é o tom puro, eu vou ver uma coisa assim. Nada. Né? Porque o negócio está oscilando 440 vezes por segundo. Se eu botar envelope vezes tom puro, você está fazendo isso ter uma mudança de amplitude de acordo com essa função envelope. E você vai ver isso daí. Tá? Isso, é. É uma senoide, a sua amplitude diminui e aumenta, diminui e aumenta. O que tem aqui são os primeiros 20 milissegundos dessa senoide. Você vê que está amplitude 0, vai aumentando um pouquinho, depois ainda está em 0,25 aqui, vai chegar até 1, depois vai diminuir de novo. Tá? Melhorou? Vai ter daqui a pouquinho. Espera um instantinho. Fala, Tatiana.
Você pode fazer o que você quiser, até estourar sua caixa de som. Use com moderação. É. Oi? Saiba usar também. Então, o computador faz o que você manda. Isso daqui é só uma plataforma para rodar Python online. Então, o que eu mandar ele fazer, ele faz. Se eu pedir para ele tocar aqui uma frequência que pode destruir minha caixa de som, ele vai tocar. Não quero fazer isso com a minha vida. Não, mas não. Não tem nada. Inteligente tem que ser a gente. Ainda não, o chat GPT ainda não influencia aqui nesse site. Diga, você estava com a mão levantada há um tempo já. O envelope não é uma coisa, não é um som, né? O envelope é uma função que vai dar um formato geral ao seu som. Né? Aqui eu peguei o envelope sendo uma função seno, poderia ser qualquer coisa. Eu poderia pegar E elevado a menos x, se eu quisesse. E aí eu poderia ter esse envelope, tá? É a maneira como você vai perceber o som sendo escutado. Por exemplo, deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Cadê? Compartilhar. A janela. Tudo aqui. Se eu abaixar um pouquinho aqui, tem o gráfico de como que é uma nota num piano sendo tocada. Né? Um instrumento de corda, na verdade. Né? O envelope dessa... Você vê que parece uma coisa senoidal, né? Se você olha uma janelinha muito pequena, mas se você olha no zoom, né? Você tira um pouco o seu zoom, você vê que isso decai de uma forma exponencial. Tá? Então, o seu envelope aqui está associado com o fato de, bom, toquei uma corda no violão, aquilo não vai só para sempre. Esse som vai ser amortecido de alguma forma. Tá? Então, aqui esse envelope está associado ao amortecimento de um determinado som. Tá? Um instrumentista de sopro, ou um cantor, por exemplo, conseguiria fazer um envelope mais ou menos assim, que é o vibrato, né? Você vai aumentando e diminuindo a intensidade assim de um ponto ao outro. Tá? Ficou mais claro? Que é envelope. Então vamos lá. Aí você falou que isso não parecia ter nada a ver com o que você está ouvindo, né? Por que eu escuto o seno desse jeito? Por que eu escuto o negócio de outro jeito, né? Bom, felizmente o livro traz também uma explicação nessa direção pra gente, que é como que ondas se propagam, né? Uma onda é somente é uma energia se deslocando de modo organizado através de um meio. No nosso caso, o meio vai ser o ar e a onda vai ser uma onda acústica. Tá? A onda transmite energia sem transmitir matéria, né? Ela só vai fazer as partículas se concentrarem mais ou menos, você não vai mover partículas com som, né, com uma onda sonora, e a gente escuta da forma que a gente escuta o que a gente acabou de ouvir, justamente pelo formato da onda, tá? Bom, então como a gente já percebeu aqui dos nossos experimentos, e a gata da Stefanella também, nossos ouvidos são muito sensíveis, né, ao formato das ondas, tá? E quando a gente pega o diapasão, né, a gente poderia fazer o seguinte: imagina que você pegou o diapasão e botou uma caneta na ponta dele, botou para vibrar e você vai tentando anotar como é que esse diapasão vibra. Né? Você tem então esse rolo de papel e você encosta lá o seu diapasão e a canetinha vai marcando alguma coisa, como se fosse um sismógrafo, né? Aquele aparelho para medir vibração das placas tectônicas. Né? O que você ia ver é exatamente algo senoidal. Juro para você. Ou seja, o diapasão, né, que eu disse para vocês, pedi para vocês fazerem um voto de confiança, que faz o som mais puro que a gente tem, né, acusticamente, ele produz essa vibração senoidal. E por isso que, quando eu boto para vocês ouvirem essa função senoidal, vocês escutam, né, algo bem parecido com o que vai dar para ouvir quando vocês ouvirem no computador de vocês, né, o carinha lá afinando o violão. Né? Então, nesse momento aqui, o camarada, né,
Agora a propaganda da Disney. Em Andalásia, a Camarada. parte mais difícil da vida é achar-se felizes para sempre. Esse você quer? mundo parece bem diferente. Se este mundo não é do seu agrado, então mude. Eu desejo. Tem muito Star Trek pra assistir. Então, quando acabar Star Trek, eu vou rever Senhor dos Anéis pela 58ª vez para depois ver outras coisas. Então, quando esse camarada pega o diapasão, bate na perna dele e encosta no violão, né, ele está amplificando o som puro que esse instrumento é capaz de gerar. Tá? E se você botar essa canetinha na ponta do pimpolho e botar para escrever, você vai ver que vai fazer esse negócio senoidal. Não acredita em mim? Não tem problema. Você pode ou fazer esse experimento por conta própria, mas você vai ter que ter um rolo que faz o papel rodar bem rápido, né, para você anotar alguma coisa em 440 Hz. Ou uma outra coisa que você pode fazer é fazer o que todo físico gosta de fazer uma analogia com oscilador harmônico. Tá? Tudo no mundo, essencialmente, pode ser feita uma analogia com algum objeto físico muito simples, e um dos objetos físicos mais onipresentes na ciência é o oscilador harmônico. Então o livro aqui até diz que entender esse tipo de movimento é fundamental para entender todos os tipos de vibração, incluindo música até a fenômenos quânticos que regem o comportamento de um único átomo. Tá? E isso é muito importante. É um pouco subutilizado a nossa relação, né, com a física, em particular com a descrição através de analogias com o oscilador harmônico. E aí, a analogia que a gente pode fazer é a seguinte, tá? Imagina que você tem aqui essa mola e você tem um peso aqui embaixo, tá? Bom, se você pegar essa mola, soltar, abaixar um pouquinho e soltar, você vai ter um certo movimento oscilatório acontecendo, tá, ao redor desse ponto de equilíbrio aqui. Tá? Esse movimento vai passar por algumas fases, né? Quando você estiver exatamente aqui embaixo, você vai estar com velocidade zero, mas a sua aceleração vai ser máxima para você poder ir para cima. Quando você estiver aqui em cima, você está na velocidade zero de novo, mas você está com aceleração máxima para poder ir para baixo. Tá? E aqui no meio, você está com aceleração zero, mas você está no máximo da sua velocidade. Tá? Se você escrever uma equaçãozinha diferencial que rege esse fenômeno, faz um F igual a MA malandro, não vamos fazer aí isso daí. Você vai resolver essa equação diferencial e a solução dessa sua equação diferencial vai ser exatamente uma função trigonométrica. Tá? Olha só que maravilha. Tá? Então, movimentos oscilatórios estão fortemente ligados com funções trigonométricas básicas, tipo seno e cosseno. Tá? Então, o deslocamento, agora, seja desse sistema massa-mola aqui, ou seja do diapasão vibrando, né, da pontinha do diapasão vibrando, ou seja de você pegou uma corda do violão, olhou só para um ponto dela e soltou essa corda e viu como que essa corda vai para cima e para baixo, vai seguir exatamente uma função trigonométrica. Tá? Ou seja, o objeto que a gente disse que criava, né, esse som mais puro, a vibração dele está associada justamente com uma função trigonométrica simples. Então, quando eu boto aqui para tocar seno de alguma coisa vibrando a 440 Hz, né, você escuta esse tu que a gente botou aqui. Tá? Ficou mais claro agora? São sons diferentes, por que os sons são diferentes, né? Essa é a grande pergunta, né? A resposta é meio parecida com a resposta que eu dei aqui pro rapaz que está no online, né? Você não escuta só no tempo, mas você escuta também na frequência, tá? E quando a gente fala de escutar na frequência, não é só, isso daqui é periódico 440 vezes por segundo. Tem tecnicalidades aí de transformada de Fourier que eu vou jogar para debaixo do tapete durante algum tempinho, mas que o Menique já vai saber em breve, né? Que vão descrever, né, os harmônicos que vêm junto com esse som, ou seja, os efeitos colaterais desse som.
Tá? Você querer escutar uma onda quadrada desse jeito tem efeitos colaterais e um deles é você ouvir do jeito que você ouviu. A gente vai entender um monte de ondas diferentes sobrepostas que vão dar esse efeito. Foi? Fourier explica tudo. Fourier e oscilador harmônico explicam 98,15% do universo. E regra de 3 explica mais 0,75% do universo. E o resto do universo é todo o resto. Mas já voltou. Perfeito. Tá? Aí, bom, que o livro fala aqui agora? Sim, Aí, seguindo nessa analogia, né, do sistema massa-mola, se você mudar a massa ou se você mudar a elasticidade da mola, você vai mudar como que acontece essa vibração. Você vai mudar com mais rápido, com mais devagar ela acontece e tudo mais. Tá? O importante da gente ver é que a característica geral do movimento sempre vai se manter. Tá? Sempre vai ser esse movimento oscilatório. Tá? E no nosso mundo real, a gente vai ter um sistema que vai ser amortecido. Tá? No mundo ideal, isso daqui nunca vai parar de mexer. Vai ficar para sempre indo para baixo, indo para baixo. Você de fato vai poder descrever como se fosse uma função trigonométrica periódica eterna. Tá? Mas na prática, no mundo real, a gente vai ter algo que vai amortecer esse movimento oscilatório. Tá? Por isso que a corda de violão para de vibrar e tudo mais. E aí você enxerga na prática algo assim. Tá? Uma amplitude, um movimento oscilatório que começa assim, mas ele vai diminuindo a sua intensidade até aquele som morrer. Tá? Quem toca guitarra, você pode ter um pedal de sustain, né? Um pedal para sustentar esse som por mais tempo, caso você queira. Ou seja, eletronicamente você tem como, de modo artificial, aumentar a duração desse som. Claro, com alguma interferência também. Isso nunca vai acontecer de forma natural. Fala, Rui. Sim. Vira o quê? Vira. Instrumento de mola? Não sei. Então tá. Você pode pegar esse negócio aqui, aumenta essa mola aqui, deixa essa mola dura até você quase conseguir escutar esse negócio. Algum instrumento produzindo som assim? Cara, não sei. A resposta para qualquer coisa que começa com existe, em geral é sim, né? Porque o ser humano não tem limites. E tem algumas competições muito interessantes que as pessoas criam instrumentos musicais, né? Eu vou achar depois para vocês, é um link que está no Vimeo, não é um link que está no YouTube, é meio difícil de achar. Onde o camarada fez um instrumento de madeira, sim, percussão, e o instrumento tem um som extremamente futurístico, parecendo um sintetizador. É fantástico aquele negócio, é lindo, lindo o som que aquele negócio faz. Então a resposta para existe, eu diria que sim, existe. Mas já voltou, não voltou? Fui. Acho que já voltei aqui. O que aconteceu? Caí, mas já voltei, né? E já voltou o microfone aqui também. Tá, caiu a internet, mas já tô de volta. Perdão, gente. Mas acho que vocês perderam pouca coisa. Eu fiquei falando, não adentrei muito em muitas coisas do livro. Isso é uma pergunta interessante aqui do Rui sobre se essa mola vai ficando cada vez mais rígida, ela pode até fazer som se existe algum instrumento à base de mola. Pesquisem, né? Não sei. Eu chutaria que sim. Existe? Viu? O Rui já achou que já achou, já existe, já aprendeu a tocar, já compôs 3 peças aqui para orquestra e mola. É. Tem umas peças eletroacústicas muito loucas, sei lá, tem umas peças do Stockhausen, uma peça dele que, se eu não me engano, é um quarteto
de cordas acompanhado por um helicóptero, um negócio assim. É um negócio muito. Que é todo performático. Os quatro instrumentistas tocam e tem helicóptero sobrevoando em cima. É um negócio muito louco que as pessoas inventam. Então, tem um instrumento musical de helicóptero? Tem, né? Stockhausen fez, né? Uma vez um amigo meu não estava lembrando o nome do Hermeto Pascoal, e aí ele perguntou para mim, pô, Hugo, como é que é o nome daquele camarada lá que faz som com qualquer coisa, né? Então, na hora eu sabia quem era. Eu sabia que era Hermeto Pascoal, porque o cara tem álbum fazendo som com um brinquedo, e o cara faz música e faz música boa, porra. Já conheço o Rob Scallon. Irado. Cara, manda isso lá no grupo, na moral, manda isso lá no grupo. Quero ver uma caverna sendo um instrumento musical. Pois é, eu não ia sair dessa caverna, não. Tá, estamos quase acabando aqui já, né? Aí, o que ele diz aqui, né, é que o diapasão é o sistema vibrante mais próximo musicalmente que a gente tem de um sistema massa-mola, né? E curioso, né, é que a membrana basilar, que é o órgão dentro do nosso sistema auditivo que converte energia acústica em impulsos nervosos, vibra usando exatamente os mesmos princípios de um oscilador harmônico simples. Tá? Então, quando vocês virem aqui esse videozinho, né, uma dessas estruturas aqui, ela se comporta exatamente como um oscilador harmônico, tá? Então, a gente poderia parar por aqui e falar, tudo bem, vamos estudar o oscilador harmônico pelo resto do grupo de estudos, que a música é um subconjunto do oscilador harmônico. Mas não é esse o ponto, né? Então, já falamos aqui bastante dessa representação senoidal, né? Falei que essa representação senoidal do som é uma coisa ideal, né? Nenhum movimento vai ser perfeito como esse daí, e que as frequências vão ser sempre amortecidas, né? Por conta de algum fenômeno, sei lá, atmosférico, essa energia vai ser dissipada, a própria acústica do instrumento não vai ser capaz de sustentar aquele som por muito tempo. O flautista vai ter que parar para respirar. Sempre vai ter que parar para respirar? Não. Existe uma técnica muito interessante em instrumentos de sopro que é o respiração contínua, que é muito interessante, que você usa o ar dos pulmões para assoprar o instrumento da seguinte forma: você bota ele dentro das suas bochechas, você usa esse ar das suas bochechas para assoprar o instrumento, e com o nariz você puxa mais ar para os seus pulmões, e você vai fazendo esse processo periodicamente. É extremamente difícil sincronizar isso com o fato de você estar tocando alguma coisa, né? Deixa eu até procurar, deixar aqui Vimeo e respiração circular para mandar para vocês. O que vocês estão rindo aí da minha busca? Aonde eu tanto fazendo? É difícil, é difícil. É muito difícil fazer a respiração circular. Cara, tem o recorde mundial foi um cara ficar fazendo durante 40 minutos uma nota num trompete. 40 minutos. O cara não precisa respirar. Ele tá lá já respirando. Eu vou mandar dois exemplos para vocês de respiração contínua, que são respiração circular, que são muito interessantes. Mas, bom, ainda assim, esse seno não vai durar para sempre, né? Eventualmente o cara vai morrer. Então, o cara pode ficar a vida inteira fazendo a respiração circular até que alguma tragédia aconteça com o camarada. Eu já tentei fazer isso daí tocando gaita, né? Eu tô aprendendo a tocar gaita. E é muito difícil, muito difícil. Eu não consigo fazer 3 rodadas de respiração assim que eu me perco. É muito difícil manter tudo isso. É uma habilidade muito louca do pessoal de sopro. Ainda mais para quem toca trompete, trombone, né? Que são instrumentos que funcionam com a vibração dos seus lábios, né? Então você tem que vibrar os lábios numa frequência específica e controlar isso com todo o restante da sua cabeça é complicado. É emoção aí. O violão é mais fácil, né? Então, a gente sempre vai ter, né, alguma coisa amortecendo, né, o som que é produzido.
E isso encerra, né, esse primeiro capítulo aqui que o livro propõe, dando esse panorama de como que o som é gerado. Talvez deixando até mais dúvidas, né, do que de fato respondendo perguntas, mas todas essas dúvidas vão ser respondidas ao longo dos próximos capítulos, tá? No capítulo 2, a gente já vai começar a falar um pouco sobre representação musical. Não sei se eu vou fazer o capítulo 2 logo agora, ou se a gente vai falar de algumas outras coisas ainda antes. Talvez eu opte por continuar falando o que a gente começou a falar aqui. Talvez eu recomende outra leitura para a gente fazer. Mas é isso, gente. Acho que por hoje fechamos. Alguém tem alguma pergunta, comentário, alguma coisa para falar? Tirar foto aqui do encontro? Tatiana tá falando para vamos tirar uma foto aqui então. Não, menina, mas isso aqui está sendo gravado para o YouTube. Isso daqui vai ter. Oi? Oi? Então vamos lá. Como esse é o nosso primeiro encontro aqui, deixa eu interromper a gravação.